Sebrae Delas. É para você, é para todas. Você é a única, mas a jornada de empreender é de todas. Tudo na vida é conexão e oportunidade. Há quase 10 anos no Espírito Santo tem uma instituição que faz essa ponte ligando jovens talentos a oportunidades com a educação. E é sobre isso que a gente vai falar. A minha convidada é Fabiane Caetano, gerente educacional do Instituto Ponte. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui com você. Eu queria que você falasse, já que você está em setembro, completa 10 anos, e você está há 9 anos, então fala um pouquinho dessa trajetória de uma década. Como é que surgiu a ideia de fazer, de fato, uma ponte ligando esses jovens talentos a oportunidades mesmo de crescer na educação e ver a educação como, de fato, base do crescimento? Então, tudo começou com uma mente inquieta e muito generosa, que é a nossa presidente Bartira Almeida, que ela teve a oportunidade de assumir a liderança da empresa da família, mas ela pensou, o que eu vou fazer pela outra metade produtiva da minha vida? E ela decidiu abrir uma ONG aqui no Espírito Santo, na área da educação, porque ela via que aqui havia esse espaço, essa necessidade, não se tinha uma ONG aqui no Espírito Santo forte em educação. E nisso ela foi em busca de muitas instituições em todo o Brasil, às vezes até fora do Brasil, ela visitou outras instituições, buscando experiências, coisas que já existiam e que tinham resultados para ela trazer para o Estado. Ela sempre fala, não precisa inventar a roda. Então, deixa eu Verdade. descobrir o que já é feito e muito bem feito para eu replicar aqui no nosso Estado. E nisso ela conheceu o Instituto Bom Aluno, que atua há 30 anos em Curitiba. E conheceu a metodologia de trabalho, que o resumo vamos dar oportunidades às jovens que querem muito estudar, de baixa renda, né, em situação de vulnerabilidade social, que não têm as oportunidades certas, no momento certo, para fazer a sua ascensão social. Ou seja, chegar no mercado de trabalho com um lugar de destaque e aonde o potencial deles permitem. Então, ela foi em busca, achou essa experiência. Eu entrei na época de colocar o programa em ação, né? Então, no início de 2015, e a gente já começou, naquele ano mesmo, selecionando alunos, formando a nossa primeira turma com 19 alunos. Fabiane, eu estava lendo que o Instituto Ponte identifica estudantes do 7º ano fundamental até o segundo ano do ensino médio. Como é que vocês fazem essa seleção? Assim, porque imagino que quem vai nos assistir, que ainda não conhece, porque querendo ou não, 10 anos é um início ainda. É uma criança. Não é? Pode ser que muitos jovens queiram, pela educação, ter esse apoio do Instituto Ponte, serem abraçados pelo Instituto Ponte. Mas quando vocês começaram até agora, como é que tem sido essa busca, esse encontrar, esse identificar esses alunos, esses jovens, esses estudantes que querem crescer através da educação? Então, tudo começa com inscrição. Nosso processo seletivo ele é aberto ao público, qualquer aluno, né, como você falou, a partir do sétimo ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio, pode se inscrever. Inclusive, está aberto a inscrição no nosso site, né, depois a gente vai falar aqui repetidas vezes o endereço eletrônico do nosso site. Mas aproveita e já fala logo para a gente repetir. Então, é www.institutoponte.org.br. Ok. Então, tem uma abinha seleção de alunos, você pode ir lá se inscrever automaticamente. Isso o ano inteiro ou existem períodos? Não, a gente faz o processo seletivo no primeiro semestre. Então, a gente abriu a seleção agora em fevereiro, as inscrições vão estar abertas até finalzinho de março, e o processo seletivo é longo. Eu costumo dizer que é mais difícil que arrumar um emprego, porque a gente tem que realmente garantir que esse estudante vai ter o perfil para perseverar, a condição econômica que é dentro do nosso perfil, que é um salário mínimo e meio por membro familiar, né? Ser estudante de escola pública nesse momento de entrada e, principalmente, querer perseverar, porque é trabalhoso ser aluno do Instituto Ponte, mas as alegrias, as oportunidades vêm. Então, a gente fica até agora, de abril até julho,
nesse processo seletivo, identificando os alunos que vão entrar mesmo conosco. E, inicialmente, a gente começou, Daniele, com alunos só de Vitória e alguns bairros da Serra. Uhum. A gente selecionou 19 alunos na primeira turma, e depois a gente foi vendo as diversas possibilidades que a gente tinha dentro do Estado, no interior do Estado. E já em 2016, a gente já trouxe aluno do interior do Estado para morar na Grande Vitória, para estar com a gente. Depois, em 2018, isso aí abriu as portas, vários vieram, né? Então, o aluno tinha condição de vir do interior do Estado para morar aqui na Grande Vitória, porque o Espírito Santo é pequeno, então geralmente as pessoas têm um parente que mora na Grande Vitória. Aí o aluno vinha, morava com esse familiar para ter as oportunidades conosco. E depois a gente começou a ver que tinha aluno que não podia vir, mas era porque não tinha lugar para ficar. Que não tinha lugar para ficar, a família não tinha condições de arcar com nenhum pagamento em relação a essa moradia aqui. A gente começou a permitir que esse aluno ficasse em casa e a gente fazia um acompanhamento buscando as oportunidades. E por que a gente identifica esses alunos, né? Lembrando que a gente também faz busca ativa. A gente sabe que um perfil de muita probabilidade do aluno aproveitar muitas nossas oportunidades são os alunos que participam de Olimpíadas Acadêmicas, como a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, os alunos medalhistas, a gente vai atrás. A gente busca esses alunos por meio de parceria. O professor que quer indicar aluno para a gente liga para a escola, a gente vai atrás desse aluno de diversas formas, convidando ele para se inscrever no nosso processo seletivo. Esses primeiros 19, eles foram identificados através dessas Olimpíadas? Não. A primeira turminha foi bem experimental. A gente foi mesmo nas escolas e pediu indicação. Tanto que eu era uma equipe, eu fazia tudo. Eu ia nas escolas, eu convencia as professoras a indicar alunos, buscava a ficha de inscrição, que naquela época nem tinha nada online ainda, né? E depois a gente foi evoluindo. E hoje a gente tem alunos de 8 estados do Brasil. Que legal. Eu queria até puxar por uma coisa aqui. Você falou de Olimpíadas, né? De participar, dos alunos que de alguma maneira já demonstram que querem. Mas a gente tem um público de educação especial que são as crianças das altas habilidades, né? E superdotação, altas habilidades e superdotação. O Estado, se eu não me engano, ele tem um setor que trabalha, que identifica. As escolas, de uma maneira geral, elas têm uma equipe que identifica para que não perca esses talentos. Essas crianças são normalmente as que se destacam. Sim. E também são as crianças que, de alguma maneira, sofrem. Por quê? Porque, por saberem demais, elas não se encaixam, né? Elas não se encaixam, porque também não tem um repertório muito grande para entender o porquê que elas estão acima da média, né? E não precisa ser só nota 10 em português e matemática. Pode ser até em educação física, pode ser em música, enfim. De alguma maneira, elas demonstram essas altas habilidades. Essas crianças também são alvo de vocês, do Instituto? Sim, com certeza. A gente faz uma ampla divulgação, né? Nesse processo seletivo, eles todos entram, até os nossos medalhistas que a gente vai atrás e tem que participar de todo o processo. Mas algo muito interessante que acontece é que a gente recebe, sim, nós temos alunos com altas habilidades, com ou sem laudo, e muitos chegam sem laudo também, e a gente observa, assim, poxa, um aluno... A gente tem um caso do Wallace, né? Veio de Cachoeiro, 1 ano com a gente, ele passou no ITA. Misericórdia. Então, assim, ele estudava sozinho na pandemia, em casa. Então, ele veio com as oportunidades certas, ele conseguiu esse grande feito, que é o vestibular mais concorrido. E ele, com certeza, tem altas habilidades, nunca foi diagnosticado. Nunca ninguém chegou para ele e falou, olha, isso aqui você por isso que você não se encaixa, por isso que você aprende rápido demais, por isso que você é curioso, por isso que... Não, ele chegou. Então, chegam muitos assim para a gente, né? E chegam lá, o mais interessante, que é a alegria deles quando eles encontram colegas com as mesmas afinidades, com os mesmos gostos, com as mesmas inclinações, fato, né? Eles falam assim, era aqui que eu queria estar a vida toda. Porque eles aprendem muito com os outros também. A gente fala de aprendizado em pares, né? Então, um inspira o outro o tempo todo. Então, como eu falei, a gente tem alunos de 8 estados, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão. E como é que vocês fazem esse acompanhamento? Já que antes vocês, de alguma maneira, precisavam que eles estivessem na Grande Vitória. Agora, eles estão em 8 estados e aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, não estão necessariamente onde é a sede do Instituto, né? Onde tudo acontece na questão de organização.
Como é que vocês fazem esse acompanhamento? É muito gratificante falar isso aqui. A gente vê as necessidades e as oportunidades e tem muita coragem para colocar em prática. Como eu te falei, desde 2018 eu trabalho em home office. E a gente começou a desenvolver o aluno à distância. Era ligação de telefone monitorando. O que você está fazendo? Como é que você está fazendo? A gente conseguia uma escola de inglês para ele fazer o curso de inglês. Tem parcerias com as escolas que dão uma bolsa, o Instituto arca com as despesas escolares, uniforme, material didático, vale transporte, às vezes uma ajuda com alimentação, se for necessário. Hoje todos os estudantes estão em alguma escola particular? Hoje nós temos 32 escolas em todo o Brasil que doam 100% de bolsa para 127 bolsistas. Então, isso é um exemplo de que a sociedade está nos ajudando muito. E a gente vai, então, buscando situações, oportunidades, aonde que esse estudante mora. Se ele tem condição de mudar para a capital, né? Ele se muda para a capital para ser um bolsista. Curso de inglês, se tem dentro da sua cidade, a gente busca parceria com curso de inglês dentro da cidade desse aluno, ou busca um inglês online. E todas as nossas atividades a gente transportou para o modo online também. E os que não estão em alguma bolsa de rede particular, eles têm um suporte maior para poder não ter essa disparidade? Como Sim. é que é isso? E outra coisa, a exigência deles, porque a gente está falando de 7º ano do fundamental ao 2º médio, é uma fase complicada na vida da pessoa, porque está saindo da infância, entrando na adolescência, entrando na juventude. Tem a vida social também. Como é que é essa preocupação de vocês nesse sentido? Aí é até bom, Daniela, eu explicar um pouco do nosso programa educacional. Ótimo. Né? Como tudo começa. Então, tudo começa na seleção. A gente seleciona, identifica os alunos que vão ter perfil para perseverar conosco. E aí a nossa linha de trabalho é 2. Uma com o nosso contraturno escolar. Então, ela entrou conosco, vai ter aulas no contraturno. E aí, se mora na Grande Vitória, é presencial. Nós temos um espaço pedagógico que fica em Vitória. E, se for outras regiões fora da Grande Vitória, é online. Então, tudo que é ofertado no presencial, a gente oferta também no online. Então, hoje, as tecnologias nos ajudaram muito e a gente foi buscando situações para adequar o que a gente fazia no presencial ao online. E dentro desse contraturno, o que é ofertado? Primeiro, a gente trabalha com as defasagens de português e matemática. Né? Alguns chegam, a maioria chega com muitas defasagens para o ano sério dele. E aí a gente trabalha intensamente essas 2 disciplinas para que eles fiquem ainda mais capacitados. A gente consegue retirar a defasagem com uns 3 meses. Depois a gente começa a potencializar essas disciplinas até para melhorar o desempenho deles nas demais disciplinas na escola. Nessas aulas também a gente dá uma aula que chama Desenvolvimento Pessoal, que a gente trabalha as habilidades socioemocionais. Então, desde o primeiro momento, a gente convida o jovem a se autoconhecer e trabalha a autoestima, a autoconfiança, a busca por objetivos na vida, pautado na capacidade dele. A gente ajuda ele a entender qual é a capacidade que ele tem e aonde ele pode chegar. Eles chegam com sonhos da realidade que eles ouviram falar. E a gente começa a trazer muitas informações. Então, muitos voluntários nos ajudam com palestras, com painel de profissão, com envolvimento da sociedade, trazendo, olha, isso aqui é para você. Olha, você pode fazer isso. Olha, isso aqui também é para você. Porque eles chegam com essas limitações de pensamento, porque... a medicina é para mim? Será que eu posso sonhar com isso? A minha realidade está distante, eu acho que nem posso. Eu posso sonhar em estudar em São Paulo? Hoje, 30% dos nossos universitários estão em São Paulo. Saíram do Espírito Santo e conquistaram São Paulo. E quando eles entram na universidade, o Instituto segue com eles? Até o final. Então, a gente acompanha do ensino fundamental ali até a saída da universidade. A gente entrega esse jovem bem capacitado profissionalmente, com valores éticos, para ele ser um profissional de destaque. Que a gente quer o quê? Nesse percurso todo, ele faça a ascensão social. E aí, essa ascensão social financeira vem carregada de cultura, vem carregada de valores, vem carregada de coisas que ele vai impactar as próximas gerações. Então, aí os filhos dele não vão achar que é difícil fazer um curso de medicina, que é impossível para ele. Os filhos já vão saber que a faculdade existe, que a UFES existe, que é gratuita. Alunos nossos chegam sem saber isso. Mais do que isso também, eles saberem que eles
tiveram essa oportunidade, quando às vezes é um e a família inteira, né, não teve nada disso, é o primeiro que está se formando, é o primeiro que concluiu o ensino fundamental, é o primeiro, não tem essas Isso, histórias, sim. e que eles possam ver, que eles reconheçam oportunidades sem se diferenciar, sem se sentirem acima, superiores. Muito Sim, pelo contrário. continuando com a Vamos essência. puxar junto, vamos levar a família junto. Que a gente trabalha os valores. A gente quer muito que esse jovem ele não seja só um bom profissional, mas ele carregue com ser ele humano, né? a marca de um ser humano que pensa positivo, que sonha, que vai atrás dos objetivos, que vai trabalhar de maneira ética, que quer transformar a própria vida, mas o entorno também. Né? Excelente. E aí a gente, voltando, né, à continuação do programa, né, então eles têm aula, um contato pelo menos semanal conosco. Começa de uma maneira muito intensa, 4 vezes por semana, e depois vai espaçando. Mas o contato conosco permanece até a saída da faculdade. Então, sábado mesmo eu estou aqui para fazer uma formação com os jovens dos universitários, que estão aqui. Então, isso permanece. E a outra linha de trabalho são com as oportunidades educacionais em instituições privadas, os nossos parceiros. Aí vem as escolas particulares, que doam as bolsas para aquele aluno que deseja e que tem a condição de morar próximo à escola. Cursos de inglês também para aqueles alunos que desejam, que a gente, no começo, eu aqui, igual mãe, queria que todo mundo fizesse inglês. Depois a gente descobriu que não dava para forçar a barra com todos. E curso também preparatório para o vestibular. Que a gente sabe que tem vestibulares muito concorridos. Uma medicina, às vezes, não se passa de primeira, mas consegue na segunda, como a gente teve esse ano, a nossa Isabela Calegari, que teve uma oportunidade no cursinho, parceiro, e está agora fazendo faculdade de medicina na Bahia. Então, a gente busca o apoio da sociedade, tudo que a sociedade puder nos doar para ofertar aos nossos alunos de oportunidades de educação de qualidade, a gente recebe. E antes da gente falar sobre como é possível ser parceiro, da importância dessas parcerias para o Instituto seguir, eu quero insistir um pouquinho na questão da ética, porque eu estava lendo também que tem projetos em que os estudantes são premiados porque eles desenvolvem ações que, de alguma maneira, beneficiam a sociedade. Aí teve um rapaz que ajudou, ensinou educação financeira para catadores de resíduos. Teve a menina que fez livros para pacientes oncológicos. Como é que vocês desenvolvem isso? E isso está realmente voltado muito para a questão da importância de como o trabalho profissional é importante para o crescimento social, né? Sim, sim. Bonito, Daniele, pesquisou bem. Então, a gente, dentro desse contraturno, a gente busca diversas formas de desenvolver habilidades. O que a gente fala é que a gente desenvolve o aluno, seleciona, desenvolve e quer entregar para a sociedade. Esse desenvolvimento a gente foi buscando situações. Então, é por meio das nossas aulas, é por meio da nossa equipe que orienta, que cuida, que incentiva, que está ali, criando um vínculo com o menino para ele não desistir. Porque, como você falou, é adolescente. Ele quer passear, ele quer ter uma vida de rede social ativa. E ele, de uma hora para outra, ele passa a ter a maior parte do tempo dele ocupado com os estudos. Então, o apoio da família também é muito importante, porque a família tem que ser o apoio desse aluno para que ele também consiga ter condições. Então, nesse caminho, a gente foi criando projetos, concursos, a gente foi vendo situações. E um deles é o projeto Bom Aluno, o projeto Aluno Protagonista. E o objetivo vamos permitir que esse jovem crie situações de empreendedorismo, tanto pessoal quanto social, para ele desenvolver habilidades no dia a dia, nas coisas práticas da vida. Porque dentro da escola eles já estão muito nutridos. Mas e aí, o fora da escola, o fora na vida real, as dificuldades que as pessoas enfrentam, como eles podem aprender com tudo isso? E aí a gente dá um pacotinho bem simples assim de instruções, ensina como que faz um projeto, eles inscrevem a escolha deles, os projetos que eles querem fazer. Arranja pessoas da sociedade que querem ser monitores, faz a mentoria desse trabalho junto, incentivando, dando ideia, e eles desenvolvem são 10 semanas que a gente dá a eles para eles desenvolverem um projeto. Aí tem esses resultados maravilhosos, como o do Yanomami, que você mencionou. Ele é de montanha, e hoje ele está aqui. Hoje não está aqui mais, ele veio para Vitória para estudar. Agora ele já está em São Paulo, numa faculdade de tecnologia. E essas faculdades, assim, depois a gente vai tocar no assunto,
é um ganho que esses meninos recebem, que vale a pena a gente falar um pouquinho mais detalhadamente. E aí o Anoman, só concluindo, ele foi o segundo lugar, a gente tem premiação, né? A gente faz toda uma cerimônia, eles apresentam os resultados, e teve ele contou que Yanomami tinha desistido. Lembrando aqui, de 2022, Yanomami tinha desistido. E eu ali insistindo, não vai, Yanomami. Esse projeto é muito bonito, vale a pena. O ano da terceira série dele, o ano de vestibular, e Yanomami topou e foi. Ele ia em montanha fazer essas aulas para os catadores de resíduos, né, recicláveis da cidade, ensinando educação financeira, a como melhorar a gestão dos recursos dentro da associação. E aí ele tem uma história muito legal que ele veio me contar, mas muito sem graça, mas muito feliz e orgulhoso, que tinha um catador em especial que ele foi fazer um atendimento individual e o catador começou a chorar, que ele estava quase separando porque ele estava devendo tudo e a esposa já não estava aguentando mais e ele não queria o fim do casamento. E aí o Yanomami, com alguns atendimentos, conseguiu que ele sanasse as dívidas. Organizou a vida financeira. E aí ele chegou e falou, Yanomami, agora eu consigo levar até a patroa para tomar uma cervejinha. Ai, tá vendo? Recuperou o casamento. Então, olha o impacto de um jovem inteligente, que tem excelentes ideias e que pode divulgar o que ele sabe para outras pessoas. Assim como esse projeto de Yanomami, você mencionou da Natália, que passou conosco o processo seletivo, fazendo tratamento oncológico. Natália, ela fez esse tratamento oncológico. Nossa. No hospital daqui de Vitória, de referência na Serra. Entrou conosco. E é um exemplo, assim, que se eu começar a falar, a gente começa a chorar. Porque ela é uma... assim, lutadores, de fato, né? São. E, assim, você falou de são adolescentes, mas são adolescentes que querem oportunidades, que não estão esperando a vida passar reclamando, achando que as coisas não estão vindo porque ele não teve sorte. Não, eles estão indo atrás. Então, quando eles acham as oportunidades, eles encontram uma equipe que está à disposição, colegas que pensam como eles, e as oportunidades, eles vão longe. É a base. A gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria que você falasse sobre... Você falou, vamos falar um pouco das faculdades? Vamos falar desses vestibulares da faculdade e encerrar falando sobre as parcerias, como ser parceiros. Mas vamos falar das faculdades. Isso. Hoje nós temos 100 universitários. Como eu falei, 30%, foi um dado que eu quis trazer aqui, estão em São Paulo. Saíram daqui do Espírito Santo com esse sonho de estudar numa faculdade de São Paulo. E é fato. Quanto mais próximo aos grandes centros, esses jovens conseguem ter ainda mais oportunidades. Hoje a gente tem uma aluna que ela custeou o ensino da irmã. E ela já é parceira, doadora do Instituto Ponte. Ela nem se formou ainda. Está ganhando, às vezes, até mais do que eu já. Uhum. Olha o orgulho, né? E tem... as oportunidades existem. Elas estão aí, elas existem. Então, temos duas faculdades em São Paulo, que é o INSPER e o Intel, muito renomadas, que dão bolsa, 100% de bolsa, ajuda de custo e moradia para o jovem. E eles fazem toda a graduação dessa maneira. Temos alunos na USP, temos alunos na Unicamp, temos o Alice no ITA. Então, temos alunos aonde o potencial deles permite eles chegarem. Deixa eu falar aqui esse dado. Atualmente, são 279 alunos de 8 estados. São beneficiados pelo Instituto, sendo 121 bolsistas em 31 escolas parceiras com os melhores resultados do Enem. Isso, outra coisa. Eles, quando vão para a escola particular, a grande preocupação, né? Nossa, vão dar conta? Como é que vai estar essa defasagem? A gente faz um acompanhamento muito próximo, não é só dar bolsa. Uhum. Ele tem que ter condições emocionais para estar onde ele está, porque a diferença social é grande. Quando ele acorda às 4h30 da manhã, o colega chega na escola de motorista particular, né? E viaja para todos os lados. Então, a gente tem que dar ferramentas emocionais para esse aluno. Por isso que as nossas aulas são muito importantes. Me perdi. Você estava falando sobre o Enem, resultados do Enem. Isso. E nossos alunos mantêm uma média acima de 8% nas escolas. 93% ano passado conseguiram média acima de 8 pontos na escola, né? E os resultados na faculdade.
Nós não conseguimos bolsa para o aluno no ensino superior. Ele vai ter que conseguir por mérito. Então, ele vai ter que passar por meio da nota no Enem, Sim. pelo SISU, ProUni, Nossa Bolsa, com, às vezes, em vestibulares que a própria faculdade realiza para conceder a bolsa. E hoje, a gente tem aí um percentual muito bacana de aprovações no primeiro ano, acima de 75%. Até porque assim assumimos a responsabilidade. Até aqui, nós te Isso. levamos. A partir de agora, é contigo. O que você conseguiu pelo seu mérito, por toda a isso sua aí, dedicação. Da sua dedicação. E como é que faz para ser parceiro desse projeto? É só nos procurar. Você que tem uma escola, uma franquia de curso de inglês, que tem uma escola privada que queira, não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, como a gente está aí aberto agora, que queira ter um aluno nosso, nos procure. Também pessoas da sociedade que queiram ser voluntários, né? Nós temos uma biblioteca linda lá precisando de apoio. Eu ia falar também que as empresas que não são da área de educação, de alguma maneira, também podem ajudar, Sim, né? Sim, é isso, recurso. Todos os nossos recursos hoje são oriundos de doação de pessoas físicas e jurídicas. Nós não temos doação de governo, nós não temos doação que está ligada a nenhuma algo que não seja isso. A gente recebe, às vezes, de 50 até R$900 por mês, que é o valor que uma pessoa física pode doar. As empresas podem doar valores maiores, né? Nós temos a ArcelorMittal como parceira, muitas empresas aqui dentro do estado que são renomadas, né? Se eu for falar, tem várias, inúmeras. A gente vai pecar. Temos muitas que doam esses recursos para se tornar pagar o que a gente precisa. E também doam um serviço. Então, a empresa de contabilidade, doação de serviço. Se vocês virem um outdoor por aí, que a gente já está divulgando o nosso processo seletivo, doação, é apoio. A empresa que presta serviço na área da nossa comunicação, tudo a gente recebe essa doação de serviço. Então, se quiser fazer parte do Instituto Ponte, fazer esse número de 279 crescer, né, aumentar, nos procure que a gente está à disposição. Parabéns, Fabiane. Parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto. E a gente vai chegando ao final, mas eu vou reforçar isso, né? Às vezes você tem uma quantia pequena e que queira participar, ajudar o Instituto Ponte, entrando no site institutoponte.org.br. Você vai descobrir como ajudar. Se você viu que seu filho desenvolveu um talento que é muito bom, entra lá e, de repente, passe por esse processo de seleção. Mas, mais do que isso também, quem tiver no coração, na vida, no dia a dia, projetos, pode desenvolver ele na sua própria comunidade, né? O Instituto Ponte, graças a Deus, já passa para 8 estados, mas às vezes na sua própria comunidade você pode dar um reforço escolar, você pode ajudar de alguma maneira, porque essas oportunidades, elas surgem a partir de ações, de iniciativas bacanas como essa. O processo seletivo do Instituto Ponte está aberto, então convido aí alunos, professores do Espírito Santo, às vezes você tem um parente até fora daqui do estado, principalmente alunos premiados em Olimpíadas Acadêmicas como a UBMEP. O Instituto Ponte é para você, é para os seus alunos. O processo seletivo está aberto em nosso site www.institutoponte.org.br. Temos as nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Fiquem à vontade para nos procurar e fazer a sua inscrição. Totalmente gratuito. Você, família, não vai ter despesa quanto a isso, porque nós somos uma organização social sem fins lucrativos, que o nosso maior propósito é te ajudar a fazer sua ascensão social. Conto com vocês. Eu te agradeço muito. Obrigada, Fabiane, novamente por estar aqui. Parabéns pelo Instituto. E eu te agradeço por estar conosco em mais uma terça-feira no Entrevistas. Até semana que vem. Sebrae Delas. É para você, é para todas. Você é a única, mas a jornada de empreender é de todas.